você quer sentar em caixas ou vocês têm os bancos? Bom, os bancos militares estão ali com Legal. os suportes originais, mas precisam de uma reforma. Legal. E cadê a caçamba, dianteiro, capô e todo o resto? Tá tudo por aí? Tem a caçamba, tem as portas, tem o capô. Estão pintados? Não, ali, não estão. ali e Falta ali. uma funilariazinha. A carroceria inteira tem que ser pintada. Eu vou falar. Logo de cara, eu soube que o Kings teria ter muito trabalho. Porque eu que não ia pintar. Eu sou super ocupado. Então bora chamar o pessoal pra tirar a carroceria. Até mais. Vambora. O meu avô comprou uma casa no sul do país. O mais legal é que fica perto de um campo de batalha. Fala, galera. Oi, pessoal. Belezinha aí, hein? Meu avô tá trabalhando muito. Ele acorda bem cedo e chega em casa tarde. Eu tô pronto. Já peguei o que Sério? eu preciso pra trabalhar. Legal. Eu cheguei a pensar, será que eu levo a picape num guincho junto com todas as peças pra minha casa nova e termino lá? Mas tem tanta coisa pra fazer que não ia dar certo. Toma, de nada. Uma coisa que mexeu bastante comigo foi saber que o projeto da reforma da picape era de um avô e do seu neto. William! William! nossos, hein? William! Eles foram a uma encenação da Segunda Guerra e, quando estavam saindo do estacionamento, viram uma Kaiser Jeep. O Will se apaixonou na mesma hora e ele disse: vovô, esse vai ser o meu primeiro carro. Eu tenho certeza que o coração do John deu uma amolecida e foi aí que ele teve a ideia de reformar a picape com o neto dele. Cadê a picape que a gente vai mexer? Sei lá. Ei, Joe e Christie, venham repassar o que vai ser feito aqui nessa picape. Essa vai ser uma das maiores reformas do programa pela quantidade de coisas que vão ser feitas. Pois é, começando pela frente. Temos que fazer o sistema de arrefecimento, temos que mexer muito no motor e temos que instalar um servo-freio. É, e não esquece que tem que pintar a sua parte favorita. Essa carroceria precisa de funilaria antes de ser pintada. O interior tá pelado. Tem que fazer a parte elétrica. Tem a suspensão, o diferencial, a lista não tem fim. Não tem nem onde colocar o amortecedor, eu não sei nem por onde começar. Eu te entendo. Pega o maçarico e o soldador e mãos à obra. A primeira coisa foi desmontar a carroceria Cuidado com os dedos. para poder pintar e dar tempo de secar o quanto antes. Para que o Sai comece a mexer na fiação, na coluna de direção e sem falar que a gente também vai ter que instalar um servo-freio. Olha Perfeito. só. Cara, agora que ela tá pintada, ficou bonitona. Mas sabe de uma coisa? Eu tô doido pra mexer nesse motor Cummins. Então eu vou começar por ele, tá bom, gente? Eu tô meio perdido e não sei direito por onde começar. Eu acho melhor fixar a carroceria antes de mais nada. Pelo menos temos opções. Eu tô fazendo a instalação do coletor de escapamento no motor, mas esse tem 2 juntas a mais. Isso acontece porque elas servem também num Cummins Série B de 6 cilindros que vem na picape Dodge. Elas são usadas em escavadeiras, em empilhadeiras, sabe? Mas muita gente não percebe que o motor é exatamente o mesmo, apenas com 2 cilindros a menos. Exatamente. Normalmente essas picapes têm motor a gasolina, sabe? Mas quando eu vi aquele Cummins Série B de 4 cilindros, eu soube que o cara tinha muito bom gosto. Demora um pouquinho, mas vai ficar bom quando estiver pronto. É, mas o coletor de admissão dele foi feito para um intercooler, que não vai ser usado, por isso vai ter um outro diferente. Exatamente. O intercooler recebe o calor que vem do turbocompressor, numa espécie de radiador. E ele resfria o ar porque o turbo emite muito calor. Ele resfria o ar que depois volta e é enviado ao motor. Porque quanto mais frio o ar, mais potência o motor tem. O John tinha mexido em algumas coisas. Ele trocou o motor, por exemplo. Ele tirou o motor aspirado que veio na picape e pôs um Cummins a diesel de 4 cilindros que é sensacional e pode ser usado com turbo. Mas ele tá sem o compressor e sem nenhum outro acessório. O motor está cru. Todo o resto cabe a nós. John, você tá montando uma picape pro seu neto, o que é muito legal, cara. Mas o que a sua família acha de você tá montando uma picape militar pra um garoto tão novinho? Todo mundo acha incrível. Eu achei incrível quando o William disse que queria que esse fosse o primeiro carro dele. Eu tenho 3 netas. O William é meu único neto, por enquanto. É legal ver um menino tão novo já gostar desse tipo de coisa tão cedo. O tempo nunca é suficiente e a gente não consegue fazer tudo o que gostaria. Eu acho que ela passou os primeiros 2 anos em cima de uma carreta.
Depois disso, meu avô teve que tirar ela de lá porque precisava da carreta pra outra coisa. E ela acabou virando um porta-bagunça. Ficou lá parada. Todo mundo aqui quer fazer parte dessa história para ele desfrutar da picape pro resto da vida. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. Ei, William, eu arranjei um trampo pra você. Tá vendo toda essa ferrugem aqui? Tô vendo sim. Usa essa ferramenta pra tirar ela todinha, pra depois a gente poder pintar. Beleza? Tá. O William queria estar lá, ele queria aprender e queria fazer parte. E eu acho que isso foi muito importante pro John. Se ele estava sem fazer nada, ele pedia alguma tarefa. O William sempre foi a salões de automóveis e encenações de guerra comigo e aprendeu a gostar. Eu dei uma ferramenta pra ele e pedi que ele tirasse a ferrugem da coluna de direção. Ei, William, eu não sei se você percebeu, mas tem uma caixa aí pra você sentar, porque eu acho que isso daí vai demorar um pouquinho, tá bom? Tá bom, valeu. Eu fiquei ali, tipo, uns 40 minutos. Eu falei pra ele que se a mão cansasse, era pra ele continuar até que ela caísse. E aí usar a outra. Ele fez um bom trabalho. Ô, William, Eu tem um minutinho? tenho sim. Eu acho que de todas as fiações que o Sai já mexeu, essa foi a que ele mais gostou. Porque, sabe, ele pode ser um pouquinho mais criativo. E como ele trabalhou com o Will, eles puderam ver como seria mais bacana. Se ia ser mais moderno ou mais militar. Aqui tem a ignição e o botão dos faróis. O farol alto tá aqui embaixo. A direção vai ficar mais ou menos aqui. Assim fica tá legal. bom? Isso tudo é um aprendizado pro William. Assim, ele tem uma ideia do que estamos fazendo, do porquê e como estamos fazendo. Se o motor é potente, é essencial ter um freio muito bom, porque muita gente acaba instalando só um freio a vácuo e um cilindro mestre, mas muitas vezes não é o suficiente. Galera, quando vocês tiverem tempo e dinheiro, comprem um hidrobooster, que é ótimo e ele pode ser montado em qualquer posição. E como o hidrobooster funciona? Exatamente como o nome diz, ele é hidráulico. E ele funciona a partir da bomba da direção hidráulica. Ele é muito mais forte na frenagem do que um freio a vácuo normal, que nem tem aí. O cilindro mestre vai encaixado desse jeito, o hidrobooster tá de ponta cabeça, mas não faz diferença, como eu já falei. Depois é só ligar as mangueiras na bomba da direção hidráulica e... voilá! Essa picape vai ter um dos melhores freios que existem. No estilo dos Monster Trucks, sabe? Compre um desse pra você. A ordem do dia é lixar o capô e preparar pra pintura, porque é claro que ele não tá pintado. Parece que a funilaria tá em dia, então tá tranquilo. Mas eu tô mais preocupado com aquilo ali. Com esse detalhezinho no capô, relaxa, você é o mestre da solda. É o Ronnie. Ah, é o Ronnie? Ah, tá. O John já tinha instalado diferencial novo no eixo traseiro. A ideia por trás é deixar ele mais robusto, para que ele aguente o torque do turbo do motor. Mas como tinha que mudar a relação do diferencial, nós o desmontamos para trocar as engrenagens. Ei, aqui temos a nova coroa e o novo pinhão, né? É isso mesmo. Eles que vão aí dentro. A relação é de 4,10 igual ao do dianteiro. Certo. Aliás, falando nisso, me passa a ferramenta para eu tirar o pinhão antigo? O eixo traseiro ia dar muito trabalho. Uma das coisas que tinha que ser trocada era o diferencial, mas a gente também tinha que trocar os cubos das rodas. Então foi mais fácil arrancar o eixo antigo e substituir por um melhor. Assim dava para escolher as rodas e pneus que a gente queria, além de trocar o diferencial. Ah, ele saiu Cara, foi ótimo. babinha. Olha só, isso é força bruta. Ah, cai fora daqui. Tá queimando? É, tá atravessando, cara. É meio difícil soldar alguns materiais, principalmente metais mais finos, como é o caso desse capô, que além de muito fino, estava enferrujado e quebradiço. Quem tá aprendendo se vira melhor com metais mais grossos, mas o Kingster é paciente e me ajudou muito, me dando algumas dicas de como soldar. De qualquer maneira, o único jeito de melhorar é fazendo. Então é claro que sempre que eu tenho a chance de soldar, eu sinto que eu fico um pouco melhor. Eu tenho que praticar com metais mais grossos e não com esse super fininho e enferrujado. Então, eu prefiro te dar as honras. Ele assumiu quando ia dar ruim. Mandou bem, Christy. Agora sai daqui. Pronto, assim deve tá bom. Lembra que tinha uma rachadura aqui? Lembro. Eu acho que ela acabou aparecendo por desgaste do metal mesmo ao longo dos anos. Provavelmente. Que legal que vocês consertaram. É, e vai ficar ainda mais legal depois de pintado. Por muito tempo eu pensei que a picape não fosse ficar pronta. A reforma não estava indo tão rápido como eu gostaria. Ela estava indo bem devagar.
Bom, agora o William e eu estamos dando uma limpadinha no capô e em outras peças com um removedor de graxa. Ele ajuda a tirar qualquer sujeira ou gordura que pode impedir a tinta de aderir no metal na hora de pintar a peça. É incrível ver de perto o que eles fazem e todo o esforço e horas extras que as câmeras acabam não mostrando. É inacreditável. Que calor de rachar. Tem sido bem legal. Eu tô aprendendo bem mais do que eu achei que eu fosse. Você adquire experiência, sim, quando você se dá conta de todo o trabalho que é necessário. O tanque de combustível tá uma lástima e eu tô tentando explicar pro John que na internet tem tanques universais que funcionam. Mas ele não tá interessado. Por quê? Seria bem mais fácil, é claro. Mas eu prefiro usar o tanque do estilo daquele que veio na picape na época. Você já restaurou uma boa parte desse tanque. Só falta a pior parte, que é com certeza montar. O que é que você tem em mente? Fazer uma solda provisória e aí ver como fica? Eu pensei em soldar algumas porcas provisoriamente antes de pôr as placas. Depois soldar... Para apoiar as placas em cima. apoiar as placas certo. nelas. E repetir o processo aqui em cima para depois fazer os furos e soldar em definitivo. Quando compramos a picape, eu não pensava em me aposentar e me mudar do estado. O meu avô vai se mudar pro sul e provavelmente ele não vai voltar a morar aqui. Por isso que eu queria terminar a picape antes dele ir Prontinho. embora. Assim ele vai ficar fixo. Pra gente conseguir tirar as férias com o carro enquanto ele ainda tá aqui. E também passear. O William e o John estavam sempre trabalhando juntinhos. O garoto é tipo a sombra do avô. Tudo que o John fazia, o William ia atrás e repetia, aprendendo como fazer. É exatamente isso que um avô tem que fazer quando o neto mostra interesse pelas mesmas coisas que ele, pelos mesmos hobbies e pelo que ele gosta. Vira ao contrário e repete do outro lado. Tá bom. Era exatamente isso que acontecia. Não tinha como não ver, não gostar e não ficar nem um pouco emocionado. Ele não sabia que a picape seria dele. Ele pensou que a picape seria de nós dois, mas eu vou dar os documentos e as chaves para ele. E a picape vai ser só dele. Pronto, assim já tá bom. Bom, eles decidiram seguir o estilo militar e este é o botão da partida, que vai montado bem aqui. O que é bem legal, mas o negócio é que esse motor tem um desligamento mecânico, ou seja, ele não precisa de chave para ligar ou desligar. Ele tem uma espécie de interruptor. Só que se a fiação estivesse como antes, era apertar o botão para o carro ligar. O Sai perguntou se eu queria usar uma chave. E aí eu falei que sim. E eu perguntei, por que você tá me perguntando isso? E ele me disse que com a chave ninguém ia conseguir roubar o carro. Olha, entre onde vai a chave de ignição e o botão, eu vou colocar um relé para que ele não funcione até girar a chave. Assim, ninguém vai pegar a picape dele sem ter permissão. No nosso primeiro dia, Christie disse para o William que a picape ia ter direção e freio hidráulicos. A ideia é muito boa, já que ela é bem pesadona, mas dá muito mais trabalho para a gente. Então, para usar o Hydrobuster, tem que ter uma bomba hidráulica que já foi instalada. Então vai ser muito mais fácil trocar a caixa de direção mecânica pela caixa de direção hidráulica. A bomba já está na picape e pode ser usada para os dois ao mesmo tempo sem problema nenhum, apesar dela ter 4 pontos de fixação em vez de 3 como a mecânica, que já são o suficiente. Então não tem muito segredo aqui não. Pelo menos não deveria. Mesmo o John já tendo o motor, a transmissão e o diferencial, isso não era nada comparado com a quantidade de peças que precisavam de funilaria na carroceria. Desse jeito, só faltam os parafusos. A reforma talvez esteja além da nossa capacidade de fazer o que é necessário com o que nós temos na nossa van. Me passa aquela máscara. Por quê? Eu quero pintar logo pra gente finalmente poder ir embora. Ah, gostei disso. O Kingster deu um duro danado para pintar a lataria. E sempre que terminava uma parte, eu aparecia com outra. Aí ele dizia, isso não acaba nunca, não? Sério, eu não sei se eu conseguiria sem ele, porque o único jeito era que alguém ficasse encarregado só disso. Bom, o Hydrobuster já está instalado, o William e o Ronnie estão instalando os pedais e o John tá aqui mexendo na direção e um pouquinho na suspensão dianteira. E o Sai tá fazendo o que ele faz de melhor, que é a parte elétrica. Quer saber? Se o intuito é trazer essa picape 68 para os padrões de hoje, por que não usar uma embreagem hidráulica? Nós só temos que fazer algumas modificações nos pedais e esse aqui é o cilindro mestre. Tá curtindo aí? Tô. Sério? Eu tô curtindo. Sei lá, cara. Eu que vou curtir mais ainda na hora do test drive.
Posso dirigir? Não sei, não. Ah, eu sei quem vai poder dirigir. A Christie, né? Você acha ruim ela dirigir a sua picape? Ela ser a primeira a dirigir a sua picape? Acho. Eu queria ser o primeiro a dirigir. Tomara que eles me deixem dirigir a picape. Eu só tenho que praticar. Eu tenho que treinar a troca de marchas. É o que eu acho mais difícil. Uma das principais coisas que fizemos foi substituir o diferencial e o eixo traseiro todinho. O maior motivo é que não daria para usar as rodas que a gente queria Isso, no antigo. porque os cubos de roda eram de 6 furos e não de 8. E aí não tinha como trocar só os cubos. Beleza, já trocamos o eixo, o que é bom, e com isso vai dar para substituir os tambores dos freios por outros melhores. O desse lado já tá no lugar. Agora vamos pôr o desse outro lado. Segura aí para mim. Claro, pode dar. A ideia por trás dessa reforma não era só deixar com a aparência de uma picape para fazer trilhas com estilo de veículo militar. Tinha que ser de verdade. Ela foi feita inicialmente para andar a 60 por hora, mas acontece que isso não é na dica de nada prático. Não que ela tenha sido projetada para ser prática, mas é importante que o William sinta prazer em dirigir. Algumas das melhorias que fizemos foram além do que costumamos fazer. Com essa suspensão, ela é capaz de subir montanhas numa boa, e com a ajuda de um eixo traseiro e diferencial totalmente novos. Você viu que tem um sensor de velocidade no diferencial? É, eu vi, e eu acho que ele vai pro lixo. Afinal, tá todo quebrado. Aqui é onde o sensor de velocidade ficava, e isso é o que sobrou dele. Tá vendo que ele tá quebrado e todo destruído? Olha só como os ímãs acumularam metais ao longo dos anos. Ah, ele já era. Ele vai pro lixo. E como ficaria um buraco, o que acha da gente fazer uma plaquinha de metal pra cobrir Eu tudo? ia te pedir pra fazer exatamente isso enquanto eu termino aqui. Eu te conheço. Christie, me passa essa peça pesadona enquanto eu instalo. Você pode cobrir o furo. Sei, claro. Ele é malandro. Ele é muito malandro. Tá bom, enquanto você termina, eu vou tapar o furo. E mais tarde, a gente pode instalar o tambor do outro lado. Que maravilha. Tô tirando o silicone velho pra pôr mais silicone, mas dessa vez o novo. Também vou colocar a tampinha que cobre o furo do sensor antigo com um pouco de silicone. E prontinho, aqui vai. Pronto. Aí, William, tá centralizado, mas veja se o grampo U tá encaixado dos dois lados aqui embaixo. E a ordem certa é grampo U e arruela, e não arruela e grampo U. Aperta bem pra não desmontar, senão pode danificar. Enquanto você faz isso, eu vou terminar o freio pra gente poder continuar. Beleza. Manda ver. Valeu. O Bruno, a Christie, o Ronnie, o Joe, o Sai e o Kingster não ficam estressados. Eu passei a semana estressado. Como é que a picape vai ficar pronta tão rápido? Tenho a impressão de que a gente não para de instalar coisa e não sai do lugar, porque tem tanta coisa pra fazer aqui. A gente ainda tá no eixo traseiro. O Ronnie tá instalando o tambor daquele lado e logo mais vai dar pra fechar o diferencial e depois vem os amortecedores. Ainda faltam os suportes presos com grampos U e os suportes dos amortecedores. Mas antes, temos que tirar os antigos que estão no eixo. Então vamos ter que remover com um maçarico e talvez, quem sabe, depois de terminar vai dar pra ir pro eixo dianteiro. A lista não tem fim, não é mesmo? O motor Cummins Série B de 4 cilindros tem uma solenoide que corta o combustível. Como ela não vai mais caber por causa do hidrobooster, eu resolvi usar uma vareta com o mesmo efeito. Eu vou fazer um furo que atravessa a parede corta-fogo e que vai até o painel, para enfiar a vareta que vai ter uma manopla na ponta. Assim, quando o William puxar a vareta, o motor vai desligar. Vai ter uma molinha como essa aqui, encostada na parede corta-fogo. Toda vez que ele puxar e soltar a vareta, ela vai voltar para o mesmo lugar. Essa vai ser a maneira que ele vai desligar o motor, porque ele não vai ter mais a solenoide. Eu vou aquecer a vareta para modelar um pouquinho, vou dar uma soldada e criar umas roscas nas pontas. Vai dar um trabalhinho, mas no final das contas vai ser bem melhor do que usar um afogador ou fazer alguma gambiarra. Assim vai ser muito mais simples, o que às vezes é muito melhor. A gente nunca teve que fabricar tantas peças como neste invasão de garagens. Eu tive que fabricar até mesmo o puxador do sistema corta-combustível do motor a diesel da picape. A gente está montando uma Kaiser Jeep potente nos padrões de hoje. Prontinho. É só puxar para desligar o motor. E aí, John, como é que tá indo o tanque? Tá indo muito bem. Ele ficou bem bonito, caramba. Ele tá praticamente igual ao original. Foi soldado.
E agora só estão faltando os tubos de sucção. Eu acho melhor não pôr aqui e colocar inclinado na lateral. É muito perto da caçamba? É, só tem uns 5 centímetros e ficava muito apertado para dobrar um tubo de meia polegada. Sei. A gente vai testar com água e sabão, é claro. Mas Isso, já está faz praticamente pronto. Viu, galera? Quando vocês fizerem um tanque do zero, é sempre bom colocar um pouquinho de ar nele para criar pressão e passar água com sabão nos pontos das soldas. É bem melhor dedicar um tempinho para fazer isso do que descobrir mais tarde que o tanque tem vazamento. Depois que ele estiver cheio. Exato. Isso nunca aconteceu comigo. A luz não passa, então parece que tá tudo em ordem. Se tiver, o furo deve ser pequeno. Falando sério, cara, ficou muito bom. Eu tô bem feliz que ele é igual ao original, só que é mais grosso e mais robusto. Você mandou muito bem. Além de estar muito mais limpo por dentro que o antigo. Esse estava sujo. Tá, mas agora vamos trabalhar. Tá vendo as mãos? Tem que botar elas para trabalhar. Você pode comprar qualquer peça para qualquer carro, menos quando você troca o motor e os eixos por outros diferentes. Os caras mexeram muito na suspensão. Os eixos mais modernos tiveram que ser adaptados para que os amortecedores servissem. É bem legal ver tudo acontecendo bem na sua frente. E poder ajudar com o processo de reformar a picape e montar tudo no lugar. Prontinho. E aí se tá bem centralizado. Encaixou bem. Olha, cara, alguma coisa tinha que encaixar bem, né? Depois de tanta customização. A coluna de direção tá no lugar, a junta elástica nova também. Falta o eixo dianteiro. Bora colocar isso aí? Eu tô doidinho pra instalar. Vambora. Falta muita coisa. Nós optamos por usar o eixo dianteiro de uma picape Jolie na picape. O diferencial dianteiro já era de 4,10. Aí, John, tá pronto? Pode descer. O John entende bastante de mecânica. Ele sabe trabalhar com metal e como mexer em carros. Tá bom. Olha só. Ou seja, ele daria conta dessa reforma, porque ele é capaz disso. Ele só não tinha tempo de trabalhar nela. Quer saber? À primeira vista, essa caçamba tá bonita pra caramba, viu? Ela não tá nada mal. Eu tô vendo que você já pintou a parte de dentro dos paralamas e a parte de baixo. E a parte de baixo, isso. Depois que a gente lixar, já vai dar pra dar uma primeira demão, então? É, vai dar pra pintar hoje. Ótimo. E aí, galera? Christopher. Christy, esse é o Christopher. Ele que me ajuda de Oi. tempos em tempos com a reforma da picape. Foi ele que desmontou os paralamas e as portas e deu umas 5 demãos de tinta debaixo da carroceria. Ou seja, ele me ajudou muito. Vocês querem uma mãozinha? Com certeza. A Toma gente uma tem lixa pra muito o que você. fazer. A sua ajuda é muito bem-vinda. Eu acho que a parte que eu tô lixando tinha o seu sangue e o seu suor, de tanto que você trabalhou nessa caçamba, Ele contou né? que eu chorei? Como um bebezinho. Não tô julgando, eu não tô julgando. Ele ajudou muito o John no começo, então foi bacana ele ter vindo pra dar mais uma mãozinha pro amigo dele numa fase mais avançada. Ei, William, sabe que alguém vai ter que fazer o test drive, não é? É verdade. E um passarinho me contou que talvez você não deixe eu fazer o test drive. Me explica Quer essa saber? história. Eu pensei melhor e você pode dirigir. Ah, que bom, aí eu gostei. Pode deixar que eu tomo cuidado. Moçai, entra lá e vê como ela é pesada. Nossa! Ronnie, ajuda aqui, é bem pesado. Caramba! Essa reforma não acaba nunca. Sempre que eu penso que tá no fim, eu olho pro lado, vejo que tem que fazer mais alguma coisa e é super importante. Poxa, na única vez que a gente não tem que tirar o motor do carro... Cuidado com a porta. Ai, passou. Não pegou, entrou, pode vir. Tudo nessa picape é grande e pesado. É só ver a caçamba. Mesmo em 7 pessoas, a gente não conseguiu levantar de tão pesada. Levanta! Nós tivemos que pedir pro John usar um guincho com um guindaste para conseguir colocar ela na picape. Vem comigo, Bruno. Pode deixar que eu vou, sai. Se não fosse pelo guindaste, eu não sei o que a gente teria feito. E aí? Aqui tá muito bom. Aí tá Perfeito. bom? Beleza. Não arranha. Eu aposto que debaixo da máscara tem um sorrisão, né? Mas ainda falta muita coisa. Nem a dianteira tá montada. Joey, as pequenas vitórias contam. Vamos curtir um pouquinho. Ah, mas ela é militar. Ela precisa Não, mesmo de nada porta. disso faz falta. É tudo supérfluo. Bom, galera, vamos à obra.
Olha, finalmente chegou a hora de ver esse belíssimo painel de instrumentos que deve ficar mais ou menos aqui e ficou muito mais bonito com uma demão de tinta e novos mostradores. Tivemos que usar 2 conjuntos diferentes de mostradores porque esse painel era mecânico. Aí o velocímetro tinha que ser mecânico e o do primeiro conjunto era digital. Então compramos outro kit. Além disso, o buraco era muito maior e para não ter que fazer mais modificações optamos por um menor. Enquanto o Sai, o mestre da parte elétrica, lida com os fios à moda antiga, eu uso esses conectores. Exato, é. Eles facilitam a vida de quem for desmontar. Não tem que puxar os fios e desligar todos ao mesmo tempo. Você consegue desconectar só o fio que te interessa. Quando tiver que arrumar o que quer que seja, que esteja ruim. Seja o que for. O John e o William vão gostar disso, lá na frente. Esta Kaiser Jeep 68 era só uma carcaça quando o John a comprou. Tinha que estar pelada? Mas estamos enfrentando uma guerra para deixá-la em ordem de novo. Debaixo da máscara tem um sorrisão. Nós trocamos a suspensão e fizemos uma pintura novinha, mas ainda não ligamos o motor. Vamos precisar de muito fôlego na reta final. Não arranha! Bom, a gente ia instalar o radiador, mas tem um problema. O bocal estava do lado errado. Então, eu tirei ele fora e fiz um novo. E agora, eu vou soldar o bocal de volta do outro lado. É muito melhor fazer isso do que ter que usar cotovelos e uma porção de braçadeiras, o que deixaria tudo muito feio. E como a gente tem uma máquina de solda TIG para soldar alumínio, não custa fazer a coisa certa, né? Para logo mais já poder dar partida no motor. Infelizmente, o radiador do John tinha o bocal do lado oposto. São essas coisinhas que mais chateiam todo mundo aqui. A gente teve que cortar o bocal e soldar ele do outro lado, o que consumiu mais tempo. Em muitas reformas, nós usamos peças de diversas marcas. E esta Kaiser Jeep não é diferente. O eixo traseiro é da Dodge, o dianteiro veio de uma picape Dually para trabalho bem pesado. E o que mais chamou a atenção da gente é que ele é muito fácil de achar e é barato. E assim a picape vai ficar como a gente planejou, porque os cubos de roda dele mudam a posição tradicional das rodas. Em vez de ficarem mais para fora dos paralamas, agora elas vão ficar mais para dentro. O que é muito mais bonito do ponto de vista prático. Elas também trazem melhorias. Em vez de freios a tambor, eles são a disco agora, além de ter roda livre manual, ou seja, ele vai ser um veículo perfeito para trilhas. Que pesado! A correria era grande, mas tinha tanta coisa para fazer. Além das coisas menores que tomam tempo, as maiores começaram a se acumular. Essas mangueiras da direção são bem resistentes, são próprias para veículos de aventura. Falta ajustar o tamanho delas em relação à barra de ligação e o terminal da direção e soldar o que for necessário antes de instalar tudo direitinho. Eu sei que vai dar certo, sempre dá. Mas, cara, parece que não tem fim e não tem luz no fim desse túnel. Fazer tudo o que era preciso para a reforma da picape. É tudo ao mesmo tempo. Era a coisa que mais estava me preocupando. Que cheiro ruim. Para mim era impossível. Aí sim. Na dúvida, uma pancadinha. Legal. E aí, pessoal? Oi, Will. Oi, pai. Will, esse é o Bruno. Muito E aí, prazer prazer te conhecer. E aí, de onde é que vem a paixão por carro do seu filho? Vem dele. É? É. Ela passou por você ou pulou uma geração? Pulou uma geração. No meu caso também. Os meus filhos não estão nem aí para carros. Mesmo sendo um projeto de avô e neto, o pai do William, o Will, deu as caras. Apesar de trabalhar o dia inteiro como todo mundo. É bacana trabalhar com ele, sabia? Que bom, né? Ele é gente fina. Você vai ficar um tempinho? Opa, Por que claro. você e o William não pegam as portas e o vovô e eu levamos isso aqui? Beleza, Pode ser? claro. Elas estão aí do lado. Ele trabalha um pouco longe, mas fez questão de sair mais cedo um dia para vir apoiar tanto o pai quanto o filho, além de dar uma mãozinha na reforma. É isso aí, John. A gente conseguiu não arranhar nada. Meu pai não gosta de carros do mesmo jeito que o meu avô e eu gostamos. Mas eu acho que a N715 vai ser uma exceção. Quando seu neto pediu uma picape dessas, você imaginava o trabalho danado que ia dar? Você não pensou, será que ele merece mesmo tudo isso? Claro, ainda mais depois de ver o que tinha que ser feito. Nossa, devia ter comprado uma melhor. Bom, então, o John e eu drenamos os bicos, colocamos combustível novo e podemos dar a partida. Tomara. E você, William, gostou? Tá animado? Sim, tô bem animado. Você tá pronto? Tenta não afogar. Pois é.
Beleza. É a primeira vez que damos a partida no motor a diesel no programa. Foi a primeira vez que demos partida no motor a diesel. Eu tava muito empolgado e não vi a hora de ligar. Eu acho que você tem razão, Joey. Mas ainda não demos a partida. Não tem carburador nem injeção eletrônica, então o processo de dar a partida é um pouquinho diferente. Pronto, sai? Pronto. Lá vou eu, cara. Aí sim, hein? Olha só. Meu avô não via o motor funcionar fazia uns 4 anos e eu nunca tinha visto. Mas aí, ele pegou como se fosse mágico. Ele pegou na hora. Rodou macio e soltou pouca fumaça. Foi impressionante, ainda mais porque o Will estava aqui para ver ele funcionando. Ouve só! O ronco daquele motor é simplesmente fantástico. Ele tem aquele ronco típico dos Cummins, sabe? Aquele ronco agressivo. Quando ele acelera é muito maneiro, né? E a fumaça que saiu do escapamento? Eu gostei. É. Naquela hora eu pensei, tá funcionando, vai dar tudo certo. Ainda falta fazer muita coisa, cara. Olha só pra você, tá faltando pouco. Nem de longe. Então vamos trabalhar pra terminar logo. Olha, eu só digo uma coisa. Saiu tudo de uma vez. Eu gostei. Tipo um Né? carro blindado. Já dá pra colocar a capota, né? Coloca já ou não? Eu acho bom a gente dar uma olhada pra ver como ela tá. Como ela é nova, a gente vai ter que dar uma esticada e mexida nela. É bom deixar ela tomando um solzinho. Tomar um sol. Bom, então acho que é legal trazer ela pra cá já. Beleza, maravilha. No penúltimo dia, tudo ganhou forma. Tudo foi instalado. A carroceria estava pintada. Ela começou a parecer uma picape e não uma carcaça. Quase lá, hein? Nossa, tá perfeito. Todos os parafusos que a gente precisava estavam separadinhos. Nem precisava sair procurando, tava tudo à mão. E isso facilitou muito a instalação das coisas. Eu não sei como vai ficar tudo pronto amanhã, hein? Será que vai? Se a gente trabalhar 24 horas hoje... Em quase todas as reformas, é claro, os donos dos carros sempre ajudam, né? Mas o John? O cara é uma máquina. Ele fica até tarde e depois volta de manhã cedinho. Aí, John, o radiador tá pronto. Ótimo. Beleza? Claro, ótimo. Eu fiz o seguinte. Deixa eu colocar isso no lugar. Por causa desse tubo, eu deixei o bocal inclinado pra baixo, sabe? Pra que não ficasse muito esquisito. Tá começando a parecer que nós vamos terminar a tempo. Prontinho. Radiador Instalado. no lugar. Aí, Ron. Eu, tô aqui. Olha só, cara. Tudo pronto pra colocar a capota na Que picape aí? lindona. Não é maneira? Tem até um janelão atrás. Em algum Calma. lugar. Pegou? Peguei. De repente, a gente começou a ver o que antes parecia uma porção de sucata verde-oliva esquecida se transformar numa picape muito maneira. Tem que esticar pra caramba. Eu preciso de uma mão. Eu não consigo puxar mais. Eu não tenho força pra puxar. Por isso eu montei aqui primeiro. Eu vi que ele tava correndo pra prender daquele lado. Eu sabia que ia ser difícil. Enquanto eu tô sofrendo desse lado. Que é isso? Só falta uma presilha. Você tem que soltar uma daqui. Sério? É mesmo? Será que eu... Ela não tá radical? Tá sinistra, cara. Sinistra. Picape militar sinistra. Nós não poupamos esforços para manter o estilo militar dessa picape em evidência. E as rodas e os pneus dela representam isso muito bem. As rodas têm esse visual militar e só simulam beadlocks, já que o uso deles não é permitido em ruas nem em estradas públicas. Então a gente quer que o William dirija onde ele bem entender. E ele vai poder fazer isso na boa, porque os pneus dela têm relação de aspecto 37. E de todos os conjuntos de rodas e pneus que nós já fizemos, esse é com certeza o meu preferido. Ele vai adorar. As rodas têm um visual militar e, apesar de não serem indestrutíveis, elas devem aguentar o tranco. Essa picape é tipo um quebra-cabeças de peças gigantes. Por que a gente tá pondo os bancos? Por que somos nós? Como é que passamos de especialistas em transmissão e motor a tapeceiros? O interior começou a ficar com cara de interior de novo. Beleza. Ótimo. Maravilha. Quantos militares devem bater a cabeça aqui por ano, hein? Por isso os capacetes. Eu tenho certeza que o John tá doido pra dar uma voltinha. Porque ele passou anos nessa reforma.
progredindo devagarzinho até a gente aparecer e... A transformação dela foi incrível. É. Né? Isso não acontece todo dia. Não, com certeza não. Ele virou um invasor. Porque ele fez muita coisa. Ele fabricou o tanque de combustível e algumas peças do chassi, da carroceria e alguns suportes. E ajudou com todo o compartimento do motor. Valeu. Eu quase derrubei. De nada. Calma. Calma aí. Onde é que tá o... Aqui, deixa que eu ponho. De repente, o ânimo da galera começou a subir. Ah. Oh! Brincadeira. Vai, força. A gente estava montando tanta coisa ao mesmo tempo que eu nem acreditei quando eu vi a picape, porque eu estava tão focado em cada detalhezinho que quando eu olhei para ela como um todo, eu pensei, falta muito pouco, tá quase pronta. Olha, eu nem acredito que terminou. Cara, essa picape é um monstro e ela ficou muito maneira. O que você achou? Eu gostei muito. É a realização de um sonho pra mim. Legal. A Christian que vai Nem dirigir. acredito. Segurou ela. Você vai com ela? Eu não. Você não é Eu vou louco? passar por cima de você, feito um Monster Truck. Eita, eu vou ficar bem longe. Christian, tenta não atropelar todo mundo, tá bom? Ah, mas não tem problema. É só trocar a grade depois. A gente tá de parabéns, é sério. Na minha opinião, essa foi uma das melhores reformas que a gente já fez. Essa não foi uma simples reforminha pro carro voltar a funcionar. Essa foi uma restauração com R maiúsculo. Ah, é, e ela não tem seta. O trabalho duro valeu a pena nesse projeto. Além de bonita, a picape roda bem. Esse projeto foi muito legal. O William vai amar dirigir ela. Gente, essa picape é demais. Ela é grande, barulhenta, tem rodas grandes e você ouve e vê ela chegando de longe. Poxa, ela é muito maneira. Tem como dirigir essa picape e não ser divertido? A Christie até fez uma mini trilha, o que deve ter sido muito legal. Ah, moleque, cuidado, se prepara. Desde que tinha apenas 9 anos, William era apaixonado por veículos militares e seu avô John viu que seria uma boa oportunidade de fazer um projeto de avô e neto. O projeto acabou sendo uma Kaiser Jeep 68 comprada 4 anos atrás, mas ela nunca tinha funcionado. Esse projeto de avô e neto tinha uma espécie de prazo definido quando William fizesse 16 anos. Mas aí, de repente, o prazo foi reduzido e ficou apertado porque o John decidiu se mudar de estado. Nem por experiência própria, às vezes, a gente acha que nossos avós são super-humanos e conseguem fazer de tudo. Mas, na verdade, o John precisava da nossa ajuda para fazer a picape do William funcionar. E deu certo. Deu super certo, essa picape né? aí é pau pra toda a obra. Vocês querem ver como ficou? Ninguém fazia ideia do que esperar quando a picape saiu da garagem. Quando a porta abriu, surgiu uma máquina de 1 tonelada, agressiva, com estilo de aventura e pneus gigantes. Ela era muito incrível. Pro John, esse é o auge desse projeto que ele fez com o neto dele. Sempre que ele vir o William na picape, ele vai sorrir porque eles criaram ela juntos. Eu fico feliz de ter ajudado. O que vocês acharam da picape? Ela é incrível. Ela não é incrível? A expressão de todo mundo quando viu foi: nossa, que picape é essa? Eu acho que todo mundo vai pra casa procurar na internet pra ver a história dela. Ah, vocês são lindos. Shelby, vem cá. Você que chamou a gente pro projeto. Como é finalmente ver ela pronta? Quando abriram a porta e eu vi, eu pensei, é a mesma picape. Ela não se parece nadinha com o que ela era antes. John, você se dedicou de corpo e alma ao projeto. Gostou do resultado? Não ficou incrível? Eu não acredito que tá pronta. Eu achei que fosse impossível. E no fim deu Eu tava certo. bem preocupado. E William, a palavra é sua. A picape é sua. Eu gostei bastante. Gostei de como ela roda. Ela é macia, mas ela ainda é uma picape agressiva. Ela é bem sério. agressiva. O William é um garoto apaixonado por todo tipo de veículo. Ele adora picape, quer explodir coisas e quer se divertir. Essa picape é perfeita pra ele. Joey, fala aí o que foi feito nela. Bom, a primeira coisa que fizemos foi ver o que o motor precisava para funcionar. E aí nós modificamos o sistema de arrefecimento.
Mas a parte mais maneira dessa picape é o hidrobooster da direção hidráulica e o freio. É claro que a gente tinha que dar uma mexidinha no chassi. Então trocamos os eixos dianteiros e traseiros, o diferencial e as rodas e pneus novos que fecham com chave de ouro. As rodas são bonitas, mas é a pintura verde-oliva que amarra o visual. Para quem ama o estilo militar, é um prato cheio. É sutil, é discreto, mas é muito bonito e é o estilo original. Assim como a capota removível. E tudo só foi possível graças ao suor e esforço daquele cara ali. Mandou muito bem, John. Vem ver de perto, galera. Depois dessa reforma, de uma coisa eu sei. A gente arrebenta. Moleque! É por isso que a invasão de garagens existe. Por momentos como esse, entre um neto e o seu avô. Eles vão guardar essas lembranças para sempre. Quando eu comprei, ela estava horrível. Mas agora tá pronta. Vai ser uma experiência inacreditável. Poder dirigir por aí. Ela ficou como a gente queria. Aliás, ela ficou ainda melhor do que a gente queria. Como eu ajudei, eu dou muito mais valor. E isso é muito legal. Valeu, invasores, por terem vindo ajudar a gente, por se divertirem e por me dar a chance de trabalhar com o meu avô.